Olá, tudo bem? O crescimento da economia no segundo trimestre de 2024 foi muito superior ao que todo mundo esperava, seja mediana de mercado, seja BRCG, demonstrando que a economia roda a uma velocidade muito maior do que todos imaginavam. O crescimento na margem foi de 1,4%. Margem aqui deve ser definido como o crescimento do trimestre frente ao trimestre imediatamente anterior na série livre de influências sazonais. E, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a expansão foi de 3,3%. Esses números são superiores à mais otimista das projeções de mercado, o que dá um tom da grande surpresa que ocorreu no segundo trimestre do ano. Se olhamos a abertura do PIB, observamos que, frente aos nossos modelos, a grande surpresa ocorreu do lado da oferta nos serviços. Números bem mais fortes do que a expansão que imaginávamos, principalmente na parte de comércio e transportes. Se olhamos a agricultura e indústria, basicamente cravamos as projeções. A contrapartida disso, do lado da demanda, foi um aumento muito mais forte do que supunhamos do consumo, seja privado e público. E, com isso, uma forte absorção externa, ou seja, um aumento das importações que supriu a necessidade de demanda da economia. Olhando isso de maneira geral, o que vemos é um cenário que é mais difícil para a condução da política econômica, seja a política fiscal, seja a política monetária. Todos esperavam no início do trimestre que o choque climático no Rio Grande do Sul fosse ter um efeito negativo na atividade. E que se observou, na verdade, foi exatamente o contrário. O Brasil entrará para a literatura como um primeiro caso de choque climático relevante, onde no ano calendário não tivemos um efeito negativo no PIB, mas ao contrário, o PIB acelerou ainda mais do que esperávamos. Por quê? Porque tivemos expansão fiscal e parafiscal e os efeitos em valor adicionado, ou seja, na produção de curto prazo, foram bem menores do que se supunha. E isso já era possível se ver observando os dados de altíssima frequência, como produção industrial, vendas no varejo e volume mensal de serviços. Quando trazemos isso para o debate agregado, o que resulta para o Banco Central é um desafio adicional na condução da política monetária. No jargão, o que temos agora é um hiato do produto mais aberto, ou seja, a diferença entre o crescimento observado da economia e que se espera ser o potencial de crescimento da economia brasileira aumentou. Isso aumenta as dificuldades da convergência inflacionária e coloca sob risco o nosso call, que ainda será reavaliado, de manutenção da taxa de juros, tanto em setembro quanto durante todo o horizonte relevante de política monetária. É importante termos isso em mente. Vamos reavaliar o nosso cenário em função dos resultados recentes, mas a situação, pelo menos doméstica, para o Banco Central, realmente ficou mais complicada. A grande questão que devemos avaliar é se a melhora do cenário externo, e especificamente o recuo dos juros internacionais, será suficiente para, ao menos, compensar esse aumento do hiato do produto, da abertura do hiato do produto e, por conseguinte, maior pressão na convergência inflacionária olhando a prazos mais longos. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza. Teremos mais novidades na semana que vem. Obrigado e até a próxima.